caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Iniciamos agora o nosso penúltimo vídeo da leitura do livro de Números, ok? Então hoje nós vamos ler os capítulos 31, 32 e 33, amém? Pai, muito obrigada, te louvo, te agradeço. São tempos maravilhosos que o Senhor tem nos chamado para um local, um lugar de intimidade com o Senhor. Muito obrigada, Deus. Louvo ao Senhor pela vida de cada ouvinte, que o Senhor anime a cada um, que o Senhor encha da vontade, da fome pela Tua palavra. Eu libero, Senhor, uma unção por esta fome pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continua nos ajudando, derramando da Tua sabedoria, da revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, Números capítulo 31. E o Senhor falou a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. E Moisés falou ao povo dizendo: armai-vos alguns de vós para a guerra e ide contra os midianitas, e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo, de todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra, com os utensílios santos e na sua mão as trombetas para soar. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram, além dos demais que foram mortos, os reis de Midian, a Evi e a Riquém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis de Midian. Também Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. E os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres de Midian e os seus filhos, e levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as suas cidades onde habitavam, e todos os seus grandes castelos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação foram recebê-los fora do acampamento. E Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham da batalha. E Moisés disse-lhes: deixastes vivas todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor, e ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conheceram algum homem, deitando-se com ele. Porém, deixai viver todas as crianças mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele. Conservai-as vivas para vós.
e permaneceis 7 dias fora do acampamento. Aquele que tiver matado alguma pessoa e aquele que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, purifiqueis a vós e a vossos cativos, e purifiqueis todas as vossas vestes, e tudo o que for feito de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim, se purificará com a água da separação, e tudo o que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. E lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tomai a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os chefes dos pais da congregação, e dividi a presa em 2 partes, entre os que lutaram por ela, que saíram à guerra, e toda a congregação. E tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, 1 alma de cada 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai da sua metade e dai-o a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. E da metade dos filhos de Israel, tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e dai-os aos levitas que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 61.000 jumentos e 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi de 675. E os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi de 61. E as pessoas foram 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. E Moisés deu o tributo da oferta alçada do Senhor a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separou, conforme os homens que guerrearam, a metade que pertencia à congregação foi das ovelhas 337.500 e 36.000 bois e 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas, que tinham a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E se aproximaram de Moisés
os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas. E disseram a Moisés: os teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e não falta homem de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, o que cada homem encontrou, joias de ouro e corrente, pulseiras, anéis, brincos, e para fazer propiciação por nossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam, todas as joias bem trabalhadas e todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, foi de 16.750 shekels, pois os homens de guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas e o trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Números capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote e Dibom, e Jazer, e Nimrã, e Esbom, e Leale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, disseram eles: se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leve a cruzar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis sentado aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barnea para ver esta terra. Porque quando eles foram até ao vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram do Egito, a partir de 20 anos de idade para cima, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruireis todo este povo. E eles se aproximaram dele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para os nossos pequenos, mas nos prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel,
até que tenhamos levado ao seu lugar, e os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel, cada homem, tenham herdado a sua herança, porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o Oriente. E Moisés lhes disse: Se fizerdes isto, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e essa terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Edificai cidades para os vossos pequenos, e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Os teus servos farão aquilo que o meu senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem armado para a guerra, perante o Senhor, como disse meu senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Mas, se não cruzarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Aquilo que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon e Atarote e Aroer, e Atarote Sofã e Jazer e Jogbeá, e Bet-Nimrã e Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eleale e Quiriataim, e Nebo e Baal-meon, com seus nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Avote Jair. E Noba foi e tomou Quenate e as suas aldeias,
e deu-lhe o nome de Noba, segundo o seu próprio nome. Números capítulo 33. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com os seus exércitos sobre as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor, e estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. E partiram de Ramessés no primeiro mês, do dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte após a Páscoa. Os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. E eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim e acamparam em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam em Alus. E partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai, e partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. E partiram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam no Monte Séfer. E partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. E partiram de Arada e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. E partiram de Taate e acamparam em Terá. E partiram de Terá e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote,
subiu ao monte Hor, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no 1º dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos quando morreu no monte Hor. E o rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Hor e acamparam em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam em Punom. E partiram de Punom e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Lim e acamparam em Didon-Gade. E partiram de Didon-Gade e acamparam em Amon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós e destruireis todas as suas figuras e destruireis todas as suas imagens de fundição e rapidamente derrubareis todos os seus lugares altos. E desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais herança, e a poucos dareis menos herança. A herança de cada homem será no lugar onde lhe saiu a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas, se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que farei a vós como eu pensei fazer a eles. Amém? Bom, terminamos então mais 3 capítulos e no próximo vídeo será os últimos 3 capítulos do livro de Números, ok? Vamos ficar firmes, perseverar, né? Para que nós possamos estar aí compromissados, amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor revele, tem muita coisa, né, que nós vimos aí, que o Senhor revele ao seu coração o que Ele quer para nós, tá bom? A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela vem, toda ela, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, toda ela é viva e fala aos nossos corações, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, você e a sua família completamente, amém? Nós oramos por todos os nossos queridos, que o Senhor revele o seu grande amor a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Até o próximo vídeo, então, fiquem na paz.